Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde, programa Mais Saúde iniciando agora pela Rede Canção Nova para todo o Brasil, na região de São Paulo e Grande São Paulo, através da Rádio América. Então já vou avisando. Eu sei que vocês são apaixonadas por isso que eu trouxe de novo o professor Adalto Luiz dos Santos, que foi meu professor de fitoterapia no curso de pós-graduação. Ele que é farmacêutico e tem... Bom, se eu ficar elencando aqui todos os títulos, metade do programa eu vou ter que usar só para o currículo dele, né? Mas ele é farmacêutico, especialista em fitoterapia pela Faculdade de Ciências de Saúde de São Paulo. E no decorrer do programa, Adalto, você, por favor, fica à vontade para falar mais alguma coisa a respeito do seu currículo. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Gisele, pelo convite, tá? E pela simpatia de sempre. Bom, fato é que o Adalto perguntou assim, o que nós vamos falar? Falei, ixi, assunto não falta, mas eu gostaria da gente estar podendo conversar um pouco, Adalto, o seguinte, porque a gente pensa que fitoterapia é quase uma perfumaria, né? Tem gente que imagina isso, né? Infelizmente, principalmente muitos médicos, e a gente sabe que não, que a fitoterapia tem ganho um espaço muito importante, não só aqui no Brasil, que na Alemanha 80% dos médicos usam fitoterapia habitualmente, né? E aonde que nós podemos estar associando patologias com fitoterapia, só para que as pessoas tenham uma ideia um pouco mais ampla do que é a fito. O que é a fitoterapia? Na realidade, a própria palavra já diz, né? Fito vem de plantas, né? Vem das plantas medicinais, ou de tudo que vem de origem natural. E terapia, que é o modo de você tratar as doenças pela terapia das plantas medicinais. Bem lembrado, realmente as pessoas acabam achando que plantas medicinais é aquele famoso chazinho da vovó, somente aquela ervinha que você toma para acalmar. E não, na realidade hoje em dia a fitoterapia já é tratado como ciência básica, até mesmo dentro de muitas faculdades e dentro de muitas entidades hoje de pesquisa. A fitoterapia está voltada exatamente para todas as patologias. Você pode tratar com fitoterapia desde uma pressão arterial, que é a famosa pressão alta, até mesmo um quadro de anemia. Então, as plantas medicinais pegam todo o universo das patologias. E elas podem, com certeza, ser associadas aos medicamentos alopáticos. Tá? O que precisa é que o profissional esteja com orientação correta ao paciente para fazer o uso. Até um simples chá que a pessoa faça uso hoje em dia pode estar atrapalhando o tratamento dela até com medicamento alopático. Então, do mesmo jeito que você tem a associação da planta favorecendo a patologia, você pode ter uma planta que está desfavorecendo o resultado de um tratamento. Bom, falando isso, Adalto, você me vê a necessidade, quer dizer, a importância do paciente quando faz uso de um chazinho, né? Porque as pessoas têm, assim, aquela ideia de que, é natural, não faz mal. Não. Até arroz e feijão em excesso faz mal. Engorda. E quando não come também. Nem tanto, nem tão pouco, né? Exatamente. Então quer dizer que as plantas, essas ervinhas, esses chazinhos, eu também não posso estar tomando a vida toda ad eterno, né? Eu tenho que ter um controle, eu tenho que ter uma prescrição. O ideal é sempre você, mesmo que seja um chazinho, daí as pessoas falam assim, poxa, mas eu sempre tomei o chá, nunca precisei de uma orientação. Minha mãe sempre fez uso do chá e nunca precisou de uma orientação. Não estamos dizendo que você possa deixar de usar o seu chá, né? Não estamos dizendo que você possa parar com a prática de tomar chá. Pelo contrário, é ideal que você sempre faça o uso do chá. Só que com uma orientação. Tá? Vamos pegar um exemplo, por exemplo, uma pessoa que toma um excesso de chá num pré-cirúrgico. A pessoa vai fazer uma cirurgia e toma um excesso de chá que seja rico em cafeína. Isso vai atrapalhar no processo de cicatrização dessa paciente. Quer dizer que a cicatrização pode estar sendo assim, interferida, né? Pode, porque as cafeínas elas aceleram
toda a parte de cicatrização do organismo. Então, se você tem um excesso de circulação, com certeza o pós-cirúrgico vai ser comprometido. Até mesmo o ato cirúrgico em si pode ser comprometido. Então, são coisas nesse estilo que você precisa estar informando para o seu médico, nesse gênero, nessa linha que você precisa sempre estar informando. Até mesmo o excesso de café pode atrapalhar, né? Então, são naturais, mas você não pode fazer o excesso. Eu lembrei bem outro dia o ômega 3, que a gente sabe que é um antiagregante plaquetário, quer dizer, o pessoal, o povo fala, afina o sangue. Só que não use o ômega 3 numa véspera de cirurgia, né? E você sabe que outro dia eu estava conversando com um cirurgião plástico, que ele falou que ele fez 2 procedimentos idênticos em 2 pessoas, assim, uma tão saudável quanto, mas que um foi tão mais complicado do que o outro e que depois ele falou, nossa, mas a pessoa sangrava tanto, eu tive uma dificuldade. Eu falei, será que ele não estava usando um ômega? Ele falou, puxa, agora eu vou começar a perguntar. E não é só o ômega, por exemplo, essa chia que está todo mundo falando, né? Exatamente. Também é rica em ômega, né? Exatamente. Então tem que tomar cuidado, não é porque é natural, eu brinco e digo que veneno de cobra também é natural e mata, né, Adalto? Mas, Adalto, então, como que seria o ideal? Seria um médico alopata associar tanto alopatia quanto fitoterapia, ou eu posso ir no meu médico alopata e consultar também o meu fitoterapeuta? Então, na realidade, as duas coisas, né? Ai, por favor, me fale do livro. Esse livro ele traz uma linha assim, a gente faz uma releitura, principalmente das plantas medicinais. Gente, vocês não têm ideia da capa, que linda! É um vaso e de dentro sai um estetoscópio, né? Mas quem teve essa ideia? Foi um dos colaboradores que teve a ideia, o principal autor, que é o Dr. Carlos Roberto Dias Brunini, que escreveu o livro junto comigo, e os colaboradores também. Então foi uma ideia da equipe, uma ideia muito boa. Gente, mas parabéns, ficou lindo! Ficou muito bom, né? Ficou linda, a capa tá linda. Então, nesse livro a gente traz exatamente uma releitura das principais monografias de plantas medicinais. Vamos explicar o que é uma monografia, porque tem muita gente que não sabe. Ah, sim. Monografia de uma planta é quando você fala desde a característica da planta até o uso dela e a localização dela e a toxicidade dela. É o pedigree. É o histórico. É o histórico. O pedigree do bichinho tem o pedigree da planta. Chama-se monografia. Isso. Então a gente fez uma releitura numa linguagem um pouco menos técnica, vamos dizer, né? Que é o que está se preconizando até pelo Ministério da Saúde, as leituras de bula. Tirar um pouco dos termos técnicos para as pessoas conseguirem ler e entender o que você está dizendo. Então nós fizemos essa releitura das monografias e trouxemos dentro de uma parte do livro, para quem é clínico, para quem trabalha, para quem é especialista da área, alguns casos clínicos dando exemplo de como você trata com fitoterapia associado ao alopático. Nossa, maravilhoso. Tá, então assim, o clínico ele pode fazer uso de um diurético, mas tem momentos que ele pode tirar o diurético químico e manter o paciente com o diurético natural, vai obter um excelente resultado. Mas qual é a diferença? Por que esse médico, então, teria vantagens? Que o paciente tem de vantagem do médico retirar esse diurético alopático e usar um diurético, por exemplo, fitoterápico? É básico e simples. Por exemplo, você pega um diurético alopático, como furosemida. Furosemida depleta potássio, não é indicado para mulheres, principalmente mulheres menopausadas ou na pré-menopausa. Então, quando se faz uso de diuréticos que depletam potássio, isso só complica a vida da mulher, porque o potássio carrega cálcio junto. Ah, gente, olha que interessante. Quer dizer que então uma mulher que faz uso de constantemente, ou porque ela é hipertensa, e o médico prescreve um diurético que depleta potássio, automaticamente ela está tendo uma perda óssea. Vai acabar tendo uma perda óssea. Olha que interessante, gente. É o que eu falo, tem que tomar cuidado, porque a gente acha que tem que pôr cálcio. Não, tem que tomar cuidado para não tirar o cálcio. Exatamente, porque tem um período que você não tem mais como pôr cálcio. Você só vai estar tirando. Então o ideal é você evitar a perda daquele cálcio. Quando você usa um fitoterápico, por exemplo, como a Equisetum arvense, que é a cavalinha. A famosa cavalinha, né? Nós mulheres conhecemos muito, somos muito amigas da cavalinha. Então, muito rica em silícios orgânicos e é
excelente diurético. E você não tem perda de potássio. Não, ainda ganha silício. E a única coisa que tem silício na natureza que eu conheço na alimentação é a aveia, né? Exatamente. Então nós temos a cavalinha fazendo esse papel. Exatamente, com a função diurética. Olha que bárbaro. Então, assim, tem momentos num tratamento de hipertensão que o médico, com certeza, quando a pessoa estiver já num estágio de equilíbrio dessa pressão arterial, controlada, ele né? consegue diminuir a ansiedade dela com uma passiflora e acrescentar ainda uma cavalinha que vai manter a diurese dela sem fazer com que essa pressão tenha uma alteração, seja pelo emocional ou seja pela alimentação, que seria quando a alimentação é rica em sódio. Isso você sabe explicar melhor que eu. Gente, para vocês verem, olha a beleza da fitoterapia, por isso que ela me encanta. Nossa, agora, fala um pouquinho mais do seu livro. Ele vai ser só para clínicos ou um leigo tem condição de também ler e poder esclarecer suas dúvidas? Então, essa parte da monografia que nós trouxemos à releitura é exatamente para o leigo conseguir saber o que ele está tomando. Tá? O foco principal dessa parte do livro é ter aquela leitura que seja fácil, que não seja muito técnica. Então, Ótimo. Qualquer pessoa consegue comprar o livro, consegue entender sobre a planta que ele está tomando. Perfeito. E o clínico ou especialista em fitoterapia, além de ele ter essa monografia resumida, ele tem a parte onde vai ensinar ou até demonstrar para ele a melhor forma dele estar orientando o paciente dele ao uso de um fitoterápico. Nossa, esse da hipertensão, assim, como é que tá, assim, como é que estão os capítulos desse livro, Adalto? Ele é dividido entre uma parte inicial, que a gente fala um pouco das histórias e dos principais assuntos voltados às plantas medicinais. Depois ele vem com as monografias e ele termina com a parte dos casos clínicos, tá? Tem uma parte que fala das plantas da Bíblia também. Ai, gente, legal. Olha que bárbaro! Vocês vão gostar muito quando fizer a leitura. E no final tem um enfoque clínico, que é a parte mais voltada para quem faz o atendimento, né? Como funciona a linha do raciocínio fitoclínico na realidade, né? Isso que a gente demonstra no livro. E quantas plantas vocês, assim, bom, é um universo, né? Mas quantas vocês escolheram para colocar nesse livro? Nesse livro nós estamos com uma base de 196, quase 200 plantas. Nossa. E é pouco, perto do que ainda tem. Só para você ter uma ideia. Nossa, você está de parabéns, porque esse trabalho eu acho que vai ajudar muito a nós, profissionais que trabalhamos, porque a gente sempre tem, assim, dúvidas e corre atrás de bibliografia e às vezes a gente não encontra alguma coisa assim clássica dentro do aspecto assim, olha, eu tô com um paciente com esse tipo de quadro, como que eu tenho que agir exatamente aqui? E você está colocando isso no seu livro. Exatamente. Para facilitar desde o seu paciente, que é um simples leitor, ele saber qual planta que ele está usando e para que ele está usando. E qual parte da planta ele tem que usar. Exatamente. Até mesmo para o profissional, quando ele fizer a leitura dos casos clínicos. Bom, eu vou aproveitar que eu tive aqui algumas participações das vezes que você esteve aqui e por incrível que pareça, todas elas estão me perguntando, todas não, tem uma diferente, mas várias delas para variar, o abençoado chá verde. Nossa, chá verde é uma coisa, né? Aliás, chá a gente só pode usar para a Camellia sinensis, né? Exatamente. Mas a gente fala um chazinho de hortelã, um chazinho de amora, mas tá errado, né? Na realidade, assim, o que a gente sempre enfatiza até em aula, acho que você lembra dessa parte, é que nem todas as plantas têm os seus princípios ativos disponível para ser dissolvido em água, mesmo quando essa água é aquecida. Então, por isso a dificuldade, às vezes, até de algumas academias de farmacologias aceitar um pouco as plantas medicinais por causa desse detalhe. Mas aceitar a planta medicinal quando está falando na forma de chá. Tá? Quando se fala em outras formas, que são as tinturas, que são os encapsulados, que são os extratos secos, aí eles já aceitam com facilidade. Por quê? Porque na forma de chá, nem todas as plantas conseguem disponibilizar aquele ativo com aquele efeito na água. Então não vai ser, é como se você quisesse dissolver óleo. Você não consegue dissolver óleo na água, mas você consegue dissolver o óleo em outro solvente orgânico, tá? É a mesma coisa que acontece com as chás.
Então o sal dissolve na água. Então a planta tem algumas substâncias que vão dissolver na água, mas tem outras que não dissolvem na água. Então para algumas você pode fazer o chá, que vai ter um efeito excelente, para outras já não dá para fazer o chá. É a mesma coisa da gente conseguir a erva seca e conseguir a erva fresca. Né? Então você citou hortelã, é um bom exemplo, porque o hortelã, o melhor efeito do chá de hortelã seria a erva fresca, porque ela é rica em óleo essencial. Tá? E os óleos essenciais vão ajudar no efeito que normalmente o paciente está querendo. É diferente de você conseguir o hortelã seco. Não que não tenha efeito, mas a quantidade de óleo essencial é muito pequena para você poder fazer um chá. Então, nela seca deve ter outras propriedades para outras coisas. Exatamente, né? Menores do que quando você colhe a erva fresca. E no caso aqui está todo mundo perguntando assim, a preocupação em relação ao uso do chá verde, isso daí foi a Heloísa, a Sandra Beatriz, a Ana Medeiros de Itapeva, que às vezes foram várias ouvintes perguntando sobre qual o inconveniente de tomar chá verde se eu tenho um hipotiroidismo ou um hipertiroidismo ou se eu tenho uma hipertensão. Essas foram as colocações. Talvez provavelmente pelo fato do chá verde ser rico em cafeína, né? Exatamente. Quando você trata de alguma planta, você trata a pessoa ou a pessoa faz o uso com alguma planta que é rica em cafeína, você tem, de novo, aquele aumento de circulação. Então você tem um favorecimento de uma energia maior para todos os órgãos, então eles funcionam mais acelerados. Então para hipertensão, por exemplo, é uma questão meio ruim, porque você vai ter um excesso de aceleramento cardíaco, você vai ter uma ansiedade maior, uma situação de estresse muito maior do que se você estivesse fazendo o uso de uma erva que não fosse rica em cafeína. Quanto a tiroidismo, hiper ou hipotiroidismo, pelo menos que eu conheça, não tem nenhum estudo falando que essa erva vai influenciar. A influência que ela pode ter, até se alguém já fez esse comentário, seria sobre o sistema circulatório, que de qualquer forma nós temos ele no corpo inteiro. Tá certo. Então, pessoal, tá aqui a questão abordando o chá verde. E tem uma aqui, doutora, gostaria de saber se o chá de amora emagrece e se pode ser tomado por todas as pessoas. E ela faz uma associação, porque também tem muito de uma crendice, entre aspas, popular, né? Tem coisas que se usa e depois a ciência comprova que estavam usando da maneira certa, mas tem outras que não sei por que elegem uma planta para fazer alguma coisa e que a gente fica buscando na literatura e não encontra. Mas ela está perguntando assim, se o chá de amora pode ser usado por todas as pessoas, inclusive aquelas que têm anemia. Aqui é a Josi Silva, ela não diz de onde ela é, mas mandou um e-mail aqui para o maissaude@cançãonova.com. Você também pode mandar o seu, viu? Porque é assim que a gente faz. Você pode estar mandando a sua pergunta e na próxima vez que o professor Adalto vier, ele responde. Então, a amora, na realidade, a melhor pesquisa dela e a mais considerável aí é pelos fito-hormônios. Tá? Então, nós não temos uma pesquisa que fale que ela é para emagrecimento. Tá. E sempre lembrando que para emagrecimento ninguém fala melhor do que você mesmo, né, Gisele? O que a gente vai ter? Você precisa, quando você pensar em um chá para emagrecimento, você tem que pensar numa melhora no metabolismo. Tá? Então por isso que a maioria dos chás carregam junto alguma planta que vai ajudar no trânsito intestinal, vai aumentar a diurese dessa pessoa e também vai ajudar no despertar ou diminuindo o estado de alerta dessa pessoa. Quando você diminui o estado de alerta, você diminui a ansiedade pela comida. Olha. Quando você aumenta o trânsito intestinal, que são os medicamentos para intestino preso, eles exageram até na dose, isso. Você aumenta o trânsito. Então, se aumenta o trânsito, não há tempo suficiente para essa alimentação ser absorvida. Exato. Tá? E, ao mesmo tempo, se aumentando a diurese, você aumenta a descarga de água que esse organismo vai soltar. E, com isso, no intestino, você não tem absorção de nutrientes, que seria importante. Quando você fala isso da diurese, você perde potássio, perde cálcio, como nós já falamos. Tá? E se você não tiver cuidado, você pode provocar um excesso de excitação na pessoa quando você dá uma planta estimulante. Olha. Então essa seria
a manha de todas as fórmulas, basicamente, para esse tipo de tratamento, né, de emagrecimento. Mas a amora, que eu saiba, infelizmente, né, Josiane, né? Josiane, para emagrecimento eu não conheço. Pois é. E nessa parte de fito-hormônio, ela funciona para melhorar fogacho, essas coisas? Olha, é muito interessante, tá? Os resultados são bem interessantes, tá? Ainda não existe uma pesquisa que fecha totalmente, mas existe a pré-pesquisa, né? Que são aquelas feitas em animais, que os resultados são interessantes, mas o uso clínico faz da amora uma excelente planta. E aí, quem tem um pezinho de amora faz como? Usa-se a folha. A folha. A folha da moreira. A folha da moreira, faz uma infusão. Isso. Só que no caso da amora é interessante deixá-la secar, deixa a folha secar. Ó, tá vendo? Esse já é um caso que é diferente do hortelã, né? Então a gente tem que deixar secar. Isso, deixa a folha secar, depois dela seca, daí você usa ela seca para você fazer o seu chá. Olha que delícia. Ajuda bastante. Claro que a maior eficácia, né, nesse caso, como fito-hormônio, o hormônio é uma molécula orgânica, então você vai ter um melhor resultado se você fazer uso da tintura ou da cápsula, mais do que do chá. Então nós vamos deixar para falar de tinturas, né? O que é uma tintura, né? Que às vezes eu falo, tem um extrato de tal erva ou de tal planta, ou uma tintura. Qual a diferença? Mas isso vai ficar para o próximo bloco, Adalto. Então você pode estar ouvindo esse programa depois, basta você ir lá no YouTube. Você coloca o programa Mais Saúde e depois você põe Professor Adalto, né? Coloca lá o nome do Adalto e todas as participações do Adalto estarão vindo e você pode assistir, rever quantas vezes você quiser, mandar para os amigos e divulgue, né? Porque é assim que a gente acaba passando informação de saúde. O Senhor é contigo, bendita és tu, entre as mulheres bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu, entre as mulheres bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, 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 Rádio América. Filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Revestido de tua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou. Viverei para proclamar, do céu eu sou, filho do céu, filho do céu, filho do céu, filho do céu. Filho do céu, filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu, filho do céu.
teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer: sou filho do céu, filho do céu. Revestido de tua glória, revestido de tua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou. Viverei pra proclamar, do céu eu sou, filho do céu, 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 filho do céu. Teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer: sou filho do céu, filho do céu. Teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer: sou filho do céu, filho do céu. Revestido de tua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou. Viverei pra proclamar, do céu eu sou. Filho do céu, filho do céu, filho do céu, filho do céu. Segura na palma. Filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer: sou filho do céu, filho do céu. Teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer: sou filho do céu, do céu. Revestido de tua glória, revestido de tua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou. Viverei pra proclamar. Eu quero bastante barulho nesse ringão. Estamos apresentando Mais Saúde. Você confere agora para ver a vida acontecer. Dicas para um novo estilo de vida com Ricardo Sá. Se a nossa opção por Jesus Cristo não chega ao ponto da gente olhar para as pessoas e dizer: e aí, tudo bem? Pelo menos esperar as pessoas responderem: tudo bem? E você? Ou então, não está tudo bem? Ei, pessoal, está precisando de alguma coisa? Beleza, tchau. Já foi. Porque está muito ocupado. Equivocadíssimo naquilo que um cristão é. Quando eu falo, gente, de servir o outro como remédio para o egoísmo e ocupar-se para não dar lugar ao pecado, é muito mais do que fazer coisas para os outros. Porque também quem não sabe fazer alguma coisa para os outros nunca vai conseguir fazer aquilo que é o mais importante, que é dar-se ao outro. Dom Bosco nos ensina: a vida nos foi dada para o outro. E a gente não se dá mais a ninguém. Você ouviu Pra Ver a Vida Acontecer com Ricardo Sá. Na Rádio América você encontra mais vida. Eu escuto a Rádio América porque ela nos mantém em contato com Deus. Mais oração. A Rádio América é a igreja na minha casa. Mais formação. Um presente de Deus, porque fala de Deus o dia todo. E mais fé. E graças a Deus tenho recebido muitas graças. Rádio América fazendo a diferença. Acesse america.cançãonova.com. Rádio América, mais vida no seu rádio.
Venha participar da Santa Missa na Canção Nova, todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, presidida pelo Padre Adriano Zandoná, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próxima à estação São Joaquim do metrô. Deixe o amor de Cristo restaurar a sua vida. Todas as segundas-feiras, missa às 7h30 da noite com Padre Adriano Zandoná. Informações 3382-9800 sãopaulo.cançãonova.com. Na verdade, o Cristo ressuscitou, aleluia! A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos. Rádio América vivendo com você o tempo da Páscoa. Vamos, gente, que vai começar a aula! Essa garotada está com o futuro bem cuidado, viu? Desde a aprovação do Plano Nacional de Educação, estados e municípios estão trabalhando com o apoio do MEC para ajustar suas leis e planejar os próximos 10 anos da nossa educação. O prazo para aprovação das leis termina agora em junho. Acesse pne.mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Participe! A construção do nosso futuro começa já. Ministério da Educação, Governo Federal. América. 12h28. Os vocacionados à vida consagrada se comprometem a viver a pobreza, a castidade e obediência, uma radicalidade em resposta ao amor de Deus. Sua participação dar então um testemunho da sua fé e assim trazer muita gente para uma vida que transborda a alegria e contagia crianças, jovens e adultos de todos os tempos. Canção Nova com a Igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. E o programa Mais Saúde continuando aqui, hoje recebendo o professor Adalto Luiz dos Santos, ele que é farmacêutico pela Universidade de São Francisco e se especialista em fitoterapia pela Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo. Bom, Adalto, vamos então aproveitar que você estava comentando que em determinados casos é melhor usar uma tintura ou um extrato seco. Meu Deus, que é isso? Vamos falar um pouquinho das formas que o fitoterápico pode ser utilizado? Então a gente começou falando do chá. Do chá, que pode ser, que popularmente chama chá, mas que a gente pode fazer ou uma infusão ou uma decocção, não é isso? Exatamente. Então essa é a primeira que todo mundo faz em casa numa boa. Agora, as outras têm que ser comprada em farmácia especializada. Exato. Hoje em dia já existe algumas formas, que a gente chama isso de formas farmacêuticas, que já existe industrializada, e outras que você acha em farmácias, dessas farmácias de manipulação ou farmácia homeopática. Vamos começar para diferenciar, Gisele, a infusão da decocção. Isso. Qual o momento que você tem que fazer uma infusão, qual o momento que você faz uma decocção? A infusão normalmente é usada para as partes aéreas da planta, mas aquelas partes mais sensíveis, ou seja, quando você vai fazer um chá da folha, quando você vai fazer um chá da florescência, quando você vai fazer o chá somente da flor. Exemplos de ervas nesse sentido: quando você vai fazer só da folha, hortelã, como nós falamos no primeiro bloco, capim-limão, como nós falamos no primeiro bloco. Quando você vai fazer da inflorescência, camomila. Camomila você pega toda a inflorescência. Inflorescência são aquelas flores pequenininhas que vêm com pequenos caules, tá? Então essa é a inflorescência. E a flor, como chá de laranjeira, que você pega só a flor e faz. Tá? Essas são as diferenças. O chá de hibisco é feito com que parte? Com a flor. Só flor, né? Só flor. Eu lembro que você comentou alguma coisa da outra vez, negócio de chá de hibisco, que, como é que é a história? Que quem é muito assim, espontâneo para falar as coisas, que tem que tomar cuidado, é isso? Isso. Porque eu lembro que depois encontrei com alguém e falou assim, nem pensar chá de hibisco pra mim. Daí eu fiquei olhando assim, porque eu não entendi o que é. Daí que caiu a ficha, né? Quer dizer que o chá de hibisco, para pessoas assim, que tem muitos rompantes, não é... Melhor evitar, tá bom. Evitar. Mas a gente fez um programa magnífico, só falando de chás, né? Então, se você quiser, você vai lá no YouTube e você levanta esse programa que foi tão bom, que nós fizemos, e você vai ver lá todos os tipos de chás e para que serve, etc e tal. Mas agora nós estamos falando das formas. Então, a gente pode usar na forma de
infusão, essas partes mais molinhas, né? Mais sensíveis. Mais sensíveis, chamados tecnicamente das partes aéreas mais sensíveis. Ok. Tá, mas para a população entender, é toda aquela parte mais aérea. Não se conta o caule, porque tem algumas plantas que tem caule mais grosso. Esse nós fazemos por decocção. A decocção precisa de uma fervura. Uhum. Então é aquele momento quando a água começa a ferver, que você joga a sua raiz, você joga o seu caule mais grosso, tampa o recipiente e deixa em fervura por aproximadamente uns 5 minutos. Tem literaturas que falam até 10 minutos, mas 10 minutos é muito e às vezes você pode perder algumas propriedades de alguma planta. 5 minutinhos na fervura, mas com a tampa... Tampado, recipiente tampado. Exemplo das ervas para esse uso, né? Por exemplo, nós temos canela, que tem que ser feito dessa forma, que daí você tem a casca, né, da canela, e você tem o gengibre. Perfeito. Um maravilhoso gengibre aí, com um efeito excelente, que você também usa o rizoma dele. O rizoma é a raiz, né? É um tipo de raiz. Uhum. Então nós temos a canela e o gengibre. Agora, Adalto, dá um exemplo de como que é a infusão para quem não está acostumado a ouvir o nosso programa e não sabe como é a receita. Isso, a infusão, você vai ferver a água, então a água entra em fervura, sozinha, sem a erva, você desliga o fogo e despeja aquela água que acabou de sair da fervura em cima da erva. Aí tem que ter um recipiente especial? Não, se você for fazer numa xícara, né? Perfeito. Vamos imaginar uma xícara. Você despeja a água fervendo sobre a xícara, sobre a erva, perdão, né? Na xícara sobre a erva e usa o próprio pires para tampar. Perfeito. Você vai abafar. Então, logo depois que você colocou a água fervente, você abafa esse chá com o próprio pires. Uhum. Se você perceber, o fundo do pires normalmente tem o mesmo formato da parte de cima da xícara. Verdade. Exatamente para isso. Para quando você coloca, ele abafa. Quando abafa, você não está perdendo princípios ativos importantes. Como nós falamos hortelã. Quando você faz o chá de hortelã, você fica no ar aquele cheirinho bom do hortelã. Não fica aquele aroma gostoso do hortelã? Aquele é óleo essencial. Então você não perde no ar parte do óleo essencial importante para fazer o efeito daquela erva. Perfeito. Por isso que você ferveu a água, joga sobre a erva, é uma parte mais sensível, onde o princípio ativo também vai ser mais sensível. Quando você joga a água, ela desprende aquele princípio ativo, logo depois você tampou. O ideal também não é tomar o chá muito quente. Tem gente que gosta de alimentos muito quentes, mas o chá não tem necessidade de você tomar ele quente. Ele tem que ser tomado numa temperatura ambiente, numa temperatura normal, tá? Não pode ser muito frio, mas também não pode ser muito quente, apesar dos chás frios não terem diferença nenhuma, tá? Tá. E aí, quando eu abafo, eu tenho que esperar aquele vaporzinho ir embora? Isso, exatamente. O ideal é você esperar acabar ele, para quem gosta de tomar ele quente, pelo menos deixa abafado ali por aproximadamente uns 5 minutos, no máximo. Depois você pode tomar seu chá, fazer o deleite, da delícia do sabor do chá que você fez. Um deleite sem leite, viu, gente? Sem leite. Agora, deleite do prazer, quer dizer. Gente, é claro, é brincadeirinha aqui. Agora, tanto na forma de infusão quanto decocção, o paciente ou, enfim, quem está fazendo uso deles tem que tomar naturalmente como ele está, não pode adoçar, né, Adalto? O ideal é não. O ideal é não adoçar. Por quê? Porque quando você adoça, principalmente o açúcar branco, né, o mais químico, tem substâncias químicas que podem oxidar substâncias que a gente tem nas plantas medicinais. Aí, de novo, como a gente lida com muitas pessoas, muito com o povo mesmo, aí a gente tem aquelas perguntas que falam assim, mas eu sempre adocei, por que eu não posso adoçar? Né? Tenta a primeira, segunda e terceira vez que você vai ver que você vai sentir o gosto realmente que existe do chá. E você vai ter muito mais prazer de tomar. Além do que tem toda uma conversa do organismo, né? Quando o amargo chega na língua, que cutuca o fígado, aquelas coisas todas, né? Exatamente. Bom, então nós falamos das formas de chás que podem ser infusão ou decocção. Agora, quais as outras formas que a gente pode ter um fitoterápico? Depois nós temos a forma que pode ser a erva, quando ela é seca e é triturada, ou que a gente chama também de macerada, quando ela é transformada em pó e é colocada em cápsula, né? Depois nós temos o extrato seco. O extrato seco é quando ele passa por um processo de transformação e é detectado, é separado em quantidade, o quanto essa erva tem do seu princípio ativo
tá? Então você doseia esse princípio ativo. Então os extratos secos eles passam por um doseamento de princípio ativo. Já uma forma de extração mais elaborada, mais que normalmente precisa de equipamento, precisa de profissionais para estar fazendo. Então existe uma diferença entre a erva seca e o extrato seco, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Okay. Tem ervas, por exemplo, que é mais interessante ser usado o extrato seco, mas tem ervas que você tem mais vantagem quando você usa a erva pó. Perfeito. Que é chamado de erva pó. O pó sem nenhum processo químico transformando Esse ela. pó é encapsulado? Encapsulado. Ok, aí você engole tudo bem. Você pode tanto ter o pó encapsulado quanto o extrato seco encapsulado. Okay. O exemplo mais popular para todo mundo entender é o ginkgo biloba. O ginkgo biloba nós temos ele em pó e temos ele em extrato seco. Ah, tá. E, Adalto, e a diferença entre tintura e o extrato, sem ser o extrato seco, né? Então, as tinturas, a gente começa sempre assim. A tintura mais forte, aquela mais indicada, seria os extratos fluidos, que eles são à base de álcool, são extratos etanólicos também, que a gente encontra nas literaturas, né? Eles têm álcool também, são os extratos fluidos. Depois deles nós temos as tinturas normais. Então os extratos fluidos tem um teor de planta muito maior do que as tinturas. Então, por exemplo, se eu vou pedir um extrato fluido de canela, ele vai ser muito mais forte do que a tintura de canela. Entendi. Entendeu por quê? Porque os extratos fluidos, eles têm a concentração de 1 para 1. Uma parte de planta, uma parte de líquido extrator. Enquanto as tinturas, nós temos de 25 a 10 a 5%, dependendo da erva, de erva realmente. E a outra parte nós vamos ter de líquido extrator. Então, o extrato fluido sempre é mais forte que a tintura. Tá. Aí os homeopatas que nos escutam falam assim, né? Nossa, e a tintura mãe, né? Tintura mãe é um fitoterápico. Em primeiro lugar, nós temos que esclarecer isso. Tintura mãe é fitoterápico, porque ela está na sua forma farmacêutica de tintura. Ela não é ainda um medicamento homeopático. Mas ela é uma tintura que tem uma concentração de erva menor do que a tintura tradicional. Tá? Então, quando que eu faço uso dessas ervas, né? Ou a pergunta melhor é, qual dessas ervas eu devo fazer o meu consumo caseiro? Então, assim, um profissional tem que saber diferenciar em que momento que ele usa o extrato fluido, em que momento ele usa a tintura, em que momento ele usa a tintura mãe. Mas para a população poder entender, a tintura é o mais próximo para ela poder usar, que ela não tem nem o mínimo e nem o máximo de erva. Então, se eu tiver um efeito colateral de uma erva, que tem erva também causa efeito colateral, né? Que as pessoas acham que não, mas erva também causa. Se eu tiver um efeito colateral da erva, é mais fácil de ser drenado, é mais fácil de ser retirado se eu fizer uso da tintura. Tá? Então, para uso da população é a tintura. Ou, como algumas farmácias e alguns profissionais da área também, chamam de extrato etanólico. Mas o extrato etanólico tintura, tá? Não o extrato fluido. Uma pessoa que não pode fazer uso de álcool e qual é a solução para ela fazer uso desse tipo de fitoterápico? Aí o ideal é ela fazer uso da planta seca, né, em forma de cápsula, ou do extrato seco em forma de pó. Aí já é o ideal para as pessoas que não podem fazer o uso de álcool, seria essas duas formas. O uso do álcool, só aproveitando para acrescentar, o uso do álcool, quando se trata de tinturas, ele não chega a ser maléfico ao organismo, porque o teor alcoólico ele pode ser alto na tintura, mas quando você faz uso de gotas. Então todas as literaturas, quando indicam o uso do extrato etanólico, elas indicam 20 gotas, 10 gotas, isso sempre em meio copo d'água, ou há casos que a gente pede para diluir 20, 30, 40, até 60 gotas em meio copo d'água. Então o teor alcoólico praticamente está diluído nesta água, e ele não vai fazer nenhum efeito maléfico à saúde, até mesmo esclarecendo para as crianças, tá? Você pode fazer esse uso desde o momento que ele esteja diluído na água. Não pode tomar direto, aí não, mas o diluído em água sem problema. Falando em criança, eu ia te perguntar, dá para fazer fitoterapia, a praticar fitoterapia em xaropes, por exemplo? Sim. Daí nós temos, né, a contradição do que a gente, entre aspas, acabou de falar. Eu não adoço chá, mas eu tenho xarope. Sim, você tem o xarope. Só que os xaropes, os industrializados são os corretos, eles levam normalmente, são os mais adequados, são feitos à base de mel.
tá? Que são uma forma mais interessante de você fazer uso do xarope. Ou até mesmo existe os xaropes feitos de estévia, tá? Estévia é uma planta que dá o sabor adocicado. Então a estévia também não vai trazer prejuízo, por exemplo, para quem é diabético. A pessoa que é diabética, ela pode pedir para fazer um xarope de estévia. Estévia não influencia, não traz um mau uso para essa pessoa, tá? Os xaropes tradicionais feitos de açúcar, nesse momento, quando ele é elaborado, ele tem que ser tomado cuidado, e quem toma esse cuidado é um bom fitoterapeuta que está do outro lado, né, o profissional da área das plantas medicinais, que vai escolher as ervas que não vão sofrer um processo de oxidação quando feito o xarope. Entendi. Entendeu? Como nós falamos no programa anterior sobre o inverno, sobre as plantas do inverno, então esses xaropes feitos com essas plantas normalmente não sofrem oxidação do seu princípio ativo. Tá certo. Então, nós vimos, podemos usar na forma de chá, a plantinha, as partes aéreas na infusão e os caules. O banchá a gente usa na forma de decocção? O banchá, normalmente, você pode usar ele, quando você usar a folha, você vai usar ele na forma de infusão. E mesmo se você usar caule dele, pode ser formado na forma de infusão, porque o caule do banchá não é grande, não é duro, lenhoso. Lenhoso. Isso, o termo técnico que a gente usa é lenhoso, que são aqueles caules mais grossos, né? Que nem da canela, né? Isso, exatamente. Canela é um exemplo excelente. Então não é. Então esse daí pode fazer uso. Aí nós temos a erva seca trituradinha, que pode ser encapsulada, ou o extrato seco daquela plantinha, que aí você já vai focar mais o princípio ativo dela, né? Isso. E aí você tem as tinturas e os extratos que você colocou como sendo, no caso dos extratos, os mais, assim, fortes, né? E para cada momento o fitoterapeuta tem como indicar, né? Agora, a importância da pessoa, por exemplo, que a gente vê muito isso em consultório. Às vezes eu tenho uma planilha quando o paciente chega, que eu coloco assim, que medicamentos ou fitoterápicos ou suplementos ele está tomando, a quantidade, quantas vezes, quem prescreveu e desde quando está tomando. Então a gente pega umas coisas assim interessantíssimas, um omeprazol já faz uns 8 anos, sabe, umas coisas assim. Quer dizer, saber que a gente toma, mas que deve ser por um período, né, Adalto? Exatamente. Na realidade, daí entra o lado farmacêutico, né, que tem que falar. Assim, é essa proposta que é interessante para o clínico médico, né? Ele saber fazer o uso do fitoterápico, né? A pessoa fazer uso de omeprazol durante 5 anos, gente, não há necessidade realmente. É que eu não voltei mais, doutora, lá no médico e tava indo bem, então tô usando. E usa quase pela eternidade, né? A pessoa faz uso disso. Gente, não há necessidade, entendeu? Porque muitas vezes os problemas gástricos, eles estão muito ligados também aos estresses, ao emocional. Total. Então, se o médico consegue fazer essa leitura do emocional da pessoa, com certeza ele só vai fazer o uso desses medicamentos, que são os antihistamínicos também, né, H2, só vai fazer uso desse tipo de medicamento por um período muito curto. Tá? Pontual, né? Para acudir um incêndio. Exatamente, resolve. Eu não sou contra, eu sempre falo que em aula, você lembra, eu costumo dizer, eu não sou contra os alopáticos. Os alopáticos são fantásticos, né? Mas tudo na sua hora certa. Perfeito. Tá? Se eu tenho um fitoterápico que vai resolver antes do alopático, para que eu vou usar o alopático? Eu costumo dizer, se eu consigo matar uma formiga com chinelo, por que eu vou usar um canhão? Exato. E eu lembro tanto de você comentando a importância de, a cada retorno desse paciente, fazer uma modificação, pelo menos na dose, né? Porque o paciente de um mês atrás não é o mesmo de hoje, né? Exatamente. Às vezes a gente tem lá no nosso atendimento, que a gente faz na faculdade, que as pessoas falam assim, olha, eu não consegui comprar a medicação, eu vou comprá-la agora. Então, por isso que eu vou ter que remarcar meu atendimento para daqui uns 30, 60 dias. Daí a secretária fala assim, não, então você precisa de um retorno no atendimento. Porque quando você veio, você estava num estágio da sua vida, do seu emocional. Então você precisa voltar, porque você vai estar num outro estágio.
né? O ser humano é dinâmico, né? Não é estático. Exatamente, essa frase é perfeita. Normalmente todo ser humano é dinâmico, então ele precisa sempre se reavaliar. A gente se reavalia, a gente nem sempre sai com a mesma roupa, nem sempre a gente usa a mesma cor de roupa. Né? Tem gente que não detestava o amarelo e o vermelho e hoje acaba usando o amarelo e o vermelho que está na moda. Com certeza. Fora essas formas de aplicar a fitoterapia, existe mais alguma? Pomada, esse tipo de coisa? Sim. Solução tópica? Isso, que nós nutricionistas não podemos, só podemos via oral. O que é tópico não podemos. Quem pode nesse caso é o pessoal da fisioterapia. Ah, tá. O pessoal da fisioterapia pode fazer o uso da prescrição de uso tópico. Daí nós temos, dentro do uso tópico, tanto eles quanto o pessoal da estética, né, faz uso de cremes, loções, soluções, vários, tem uma infinidade. Até mesmo da própria tintura pode ser feita de uso externo, tá? Pegando, por exemplo, a tintura de tuia, que é usado para verruga. Isso pode ser utilizado. Tá? Então, desde uma tintura até mesmo uma loção, um creme facial, você tem como estar utilizando. Nessa linha, daí nós temos que lembrar que nós temos os extratos, que já são extratos glicólicos e extratos glicerinados. Nossa. Cada um dentro da sua linha cosmética ou da sua linha de uso externo. Tá? Mas também pode ser utilizado, tá? Tanto na parte de estética quanto na parte de patologias. Pois é, você sabe que eu tenho uma questão que me fizeram pelo Twitter, até uma pessoa da comunidade Canção Nova. Eu falei, vou receber o professor Adalto e eu vou deixar para perguntar para ele, que é quem mais entende desse assunto. Litíase, pedra no rim, fitoterapia pode ajudar? Muito. Então dá essa dica para esse nosso missionário aqui da comunidade, que ele tá assim, que não aguento mais tomar remédio. Fala pra ele que ele pode parar com os remédios. Olha que coisa boa. Pelo menos a gente tinha alcançado bastante resultados nos atendimentos lá da faculdade. Você pode fazer uso tanto da quebra-pedra. Existe uma planta chamada quebra-pedra? Quebra-pedra. Tem uma planta chamada quebra-pedra. Temos a planta cabelo de milho, que é o próprio cabelo do milho mesmo. E a erva de bicho, que ajuda muito, vai aumentar a circulação e aumenta a sua diurese. Então, com certeza você vai ter aí um resultado muito fantástico. Nossa, e são plantas assim super fáceis de localizar. Fácil de achar até na própria comunidade em si. Você acha isso com muita facilidade. Gente, o cabelinho de anjo, eu sempre soube que cabelinho de anjo, o cabelo da espiga do milho, né, aquela é a barba, né, eu não sei como é que eles chamam, diz que é muito boa também como uma ação diurética, né? Sim, por isso mesmo que para a litíase vai ajudar muito. Tá. Que aí acelera a diurese, mas o tipo da pedra que é formado esse cálculo renal, tem diferença o tipo de planta para usar? Então, daí na realidade você tem que fazer uma análise clínica, né? E daí o ideal é estar passando por um fitoterapeuta que vai fazer uma análise geral, para saber qual tipo de pedra que ele está formando. Com certeza tem dor, então nós temos plantas que vão ser utilizadas para dor, para início de processo inflamatório, porque toda dor não deixa de ser um início de processo inflamatório. Então um fitoterapeuta vai saber fazer o uso da erva, da associação de ervas corretas, tá? Então, porque nós citamos duas, mas existe uma infinidade de ervas que pode ajudar ele com certeza, e com uma facilidade muito grande de ele encontrar e de ele preparar ou mandar fazer essas ervas. São ervas simples. Bom, hoje então contemplei todas as perguntas, Ana pode dar fim aqui nas pendências, que ela fica atrás de mim. Tem e-mail para responder, tem questão do telefonema e tal. Pronto, hoje está tudo em ordem, até do meu Twitter. Bom, meus queridos e minhas queridas, esse foi o programa Mais Saúde de hoje, que tivemos a grata satisfação de receber o professor Adalto Luiz dos Santos mais uma vez. Ele vai voltar para trazer aqui esse livro maravilhoso que ele está assim finalizando, né? E vamos trazer para sorteio, né? Vocês vão ver que bênção. Bom saber que também Adalto é um livro que o leigo pode estar tendo acesso, porque literatura científica tem assim, né? De monte mesmo, mas a população é que quer esclarecimentos e quanto mais a gente puder estar informando a população, vamos ser uma população mais saudável, né? Que é isso o nosso objetivo. Adalto, super obrigada pela sua generosidade de estar aqui conosco, né? Ao vivo, aqui, direto da Rádio América, né? Eu que agradeço, eu sou muito grato pelo convite e como sempre, né? Estou à disposição do seu programa, de você, até mesmo dos seus pacientes, quando precisar. É um amor, gente, não existe. Gente, obrigada, querida e amada comunidade Canção Nova.
flor de alegria no meu ventre. Bem-aventurada é aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Rádio América, AM 1410. Mais que vencedor, eu sou na força daquele que me amou. Mais que vencedor, eu sou. Cristo me fez vencedor. Mais que vencedor, eu sou na força daquele que me amou. Mais que vencedor, eu sou. Cristo me fez vencedor. Vem em minha direção, ataque de todo lado, angústia e tribulação. Vem fome, vem perseguição, são potestades, principados, mas nem perigo, nem espada, nem a morte, nem a dor vai separar-me do verdadeiro amor. Mais que vencedor, eu sou na força daquele que me amou. Mais que vencedor, eu sou. Cristo me fez vencedor. Mais que vencedor, eu sou na força daquele que me amou. Mais que vencedor, eu sou. Cristo me fez vencedor. Acabamos de apresentar Mais Saúde. Vencendo aflições, alcançando milagres, com Márcio Mendes, para você enfrentar com fé os desafios da vida. Por que a gente não desespera? Porque a gente acredita em Deus. Acredita ou não acredita? Você tem ou não tem fé no Senhor? Você tem fé no Senhor. A nossa fé pode ser pequenina, mas nós somos um povo de fé. Somos ou não somos? Nós somos um povo de fé, nós esperamos no Senhor, nós buscamos Deus porque nós fomos buscados por Deus. Deus foi buscar você onde você estava, perdido onde você estava. Ele conquistou o seu coração, Ele cativou você, Ele colocou no seu coração esta confiança, esta fé, esta esperança de que Ele pode fazer algo em seu favor e você acreditou. Estar aqui é uma manifestação desta sua fé. E esta fé é quem faz com que este gemido aconteça no seu coração.